A paz do Senhor Jesus, vamos chamar mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de Judas, capítulo 1, no versículo 10, que diz: Esses homens, porém, difamam tudo que não entendem, mesmo naquilo que compreendem por experiência natural. Eles se corrompem como seres irracionais. Nós estamos falando sobre esse livro de Judas, onde ele está falando contra os ímpios e os falsos mestres, né? Dando continuidade no que ontem nós estávamos falando, aqui no versículo 10, ele já está dizendo que esses homens, que são os falsos mestres, eles estão difamando tudo que não entende, né? É mesmo naquilo que eles tiveram como uma experiência natural, que não foi uma experiência realmente vivida espiritualmente, uma experiência vivida com Deus, né? Eles acabam se corrompendo, né, como seres irracionais, como animais irracionais, né? Como aqueles que não conseguem raciocinar, mas se deixam ser levado pelo instinto, né, animal, e nisso, né, acabam criando desordem e introduzindo muitas das vezes heresias, mentiras, né, para impedir até mesmo o avanço das coisas que diz respeito ao reino de Deus, que diz respeito a Jesus Cristo. No versículo 11 ele diz: ai deles, pois seguiram pelo caminho de Caim e por causa do lucro se lançaram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Coré. Ele vai citar aqui, Judas ele vai citar 3 exemplos, né, de homens que fizeram o que bem entenderam, né, que fizeram segundo a sua própria vontade, né? Caim ele matou seu irmão por inveja e vingança, né? Foi lá em Gênesis capítulo 4, nós vamos ver, né, esse relato, né? Balaão, que profetizou por ganância e não por obediência ao mandamento de Deus, né? Fez porque era ganancioso, né? Queria enriquecer, e Corá, né? Que se rebelou contra os líderes nomeados por Deus e que queria todo o poder para si, né? Então essas histórias elas nos dão exemplos, né, de atitudes típicas dos falsos mestres, isto é, né, orgulho, egoísmo, ciúme, né, ganância, ambição pelo poder, né, e desconsideração pela vontade de Deus. São homens que fizeram a sua própria vontade, né, desobedecendo, criando rebeliões, né, sendo arrogante, deixando ódio, né, está realmente dominando, né, como isso foi Caim. Quando nós olhamos para Balaão, né, corre para qualquer curso da vida, se deixa levar pelo que vai dar mais vantagem, que vai garantir vantagem, tirando proveito, né, das coisas, né, e esses querem receber prêmios, né, e o prêmio que eles recebem, né, não é o prêmio dado por Deus. Eles vão colher dos seus próprios frutos, pelo fruto dos seus próprios trabalhos, né? E Corá é aquele que acha que é melhor, né, do que a liderança constituída. Ele não ouve as outras pessoas e assim vai criando rebeliões, confusões. Então, o próprio Tiago ele deixa esses exemplos, né, para que nós venhamos observar na palavra e não seguir o exemplo desses homens, para que nós não venhamos desagradar a Deus, né, sendo desobediente e até mesmo caindo, né, em tentações
e se introduzindo até mesmo no meio da igreja, se portando como esses homens, como Caim, como Balaão, como Corá. Então, ele traz um alerta aqui, uma exortação para a igreja, ele falando sobre os falsos mestres. No versículo 11 ele diz: ai deles, pois seguiram pelo caminho, nós já lemos, pelo caminho de Caim, e por causa do lucro de lançar no erro de Balaão, e foram destruídos na rebelião de Corá. Eles são rochas ocultas e participam de vossas refeições comunitárias. Então ele está dizendo aqui, ó, eles são rochas, porém estão ocultas, estão submersas, né? Estão participando da festa das refeições comunitárias, né? Eles chamavam lá de festa da fraternidade, né? Banqueteando-se convosco, sem escrúpulos, são pastores que apacentam a si mesmos. São como nuvens sem água levada pelo vento. São como árvores sem folha nem fruto, duplamente morta, cujas raízes foram arrancadas. São como as ondas bravias do mar, espumando suas próprias indecências, estrelas fora de curso, para as quais a escuridão das trevas tem sido reservado para sempre. Então, eles estão falando a respeito desses homens, né, que quando estavam ali reunidos no momento, né, quando a ceia do Senhor era celebrada na igreja primitiva, né, eles faziam aqueles banquetes, aquelas refeições completas, né, antes de participar da ceia, né, e na qual eles compartilhavam o pão, o vinho, né, e essas refeições eram chamadas de festa da caridade, né, e eles tinham a finalidade de representar um momento sagrado, né, de amizade, a fim de preparar o coração das pessoas para a Santa Ceia. Entretanto, nós vamos ver que os falsos mestres, né, eles estavam ali inseridos e começavam a participar dessas refeições, né, tornando-se um perigo para aquele momento que deveria ser de regozijo no Senhor. Então, esse cuidado, né, é que o Tiago, ou melhor, Judas, né, ele vem nos orientar, né? São como nuvens sem água, são como rochas que estão ocultas, né, sem escrúpulos, né? Ele bota, são pastores que apacentam a si mesmo, pessoas que estão apacentando a si mesmo de acordo com o seu bel prazer, de acordo com o que lhe convém, né, criando muitas das vezes nesses ambientes mentiras, heresias, né, e dizendo que são de Deus, né? Ele fala que são nuvens sem água, levada pelo vento, né? E quando ele bota são como árvores sem folha nem fruto, né, é uma árvore que ela não dá fruto. E toda árvore que não dá fruto ela é cortada, será cortada, né? Ele bota duplamente morta, cujas raízes foram arrancadas, não tem como florescer e nem frutificar para o reino do Senhor. Então é isso que Judas está nos orientando, para termos cuidado, porque o servo do Senhor, aquele que serve ao Senhor, precisa realmente estar tomando cuidado, porque os falsos mestres, né, eles estão praticamente, são duplamente mortos. Ele fala aqui, duplamente mortos, cujas raízes foram arrancadas, são árvores que estão mortas, né? São árvores inúteis, podemos dizer, porque não estavam produzindo fruto. Como não eram nem mesmo crentes, seriam desraigados e queimados. Então, que nós não venhamos ser uma árvore que não dá fruto, infrutífera, né? Que não tenha realmente as suas raízes fincada na terra. São pontos que faz nós refletirmos. Por isso que a palavra do Senhor, né, a palavra de quando conhecereis a verdade vos libertará. João vai dizer isso. E é importante o conhecimento da verdade, porque ela nos desperta, ela nos liberta de todo e qualquer mentira. E por isso que os falsos mestres ele têm o intuito de entrar e criar
mentiras para enganar, até mesmo se for possível, os escolhidos do Senhor. Versículo 14, 13, ele diz: são como onda bravia no mar, espumando suas próprias indecências, estrela fora de curso, para as quais a escuridão das trevas tem sido reservada para sempre. A respeito deles, também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: o Senhor veio com seus milhares de santos para executar juízo sobre todos e convencer a todos os ímpios de todas as ações de impiedade que impiamente cometeram e de todas as palavras duras que ímpios pecadores proferiram contra ele. Tais homens vivem a reclamar e a se queixar, dominados por seus próprios desejos. A sua boca profere coisas muito arrogantes, adulando pessoas por interesse. Então aqui nós vamos observar que ele vai colocar aqui que todo será executado um juízo sobre todos os ímpios, né? Todas as suas ações de impiedade, né? Aqueles que cometeram, que andaram impiamente, né? Todos eles serão realmente julgados. Será executado o juízo sobre aquele que fez coisas boas e coisas ruins, e aqueles que fizeram coisas ruins. Ele diz que tudo isso, né, já foi profetizado, e tudo isso já está realmente já determinado, já está para acontecer. Por isso que a vida, a gente tem que ter uma vida que nós não devemos andar, né, de forma que nada for, como se não tivesse ninguém nos observando, como nada fosse acontecer. Mas muitos hoje vivem dessa forma, praticam a injustiça, a maldade, a mentira, né, desobedece, cria rebeliões, né, são arrogantes, né, tá deixando correr pelo curso da vida, né, acha que é melhor do que os outros, mas chega uma hora que as coisas vão ser colocadas na claridade. E quando for colocado, o justo juiz irá dar a sentença. Ele diz no versículo 17: mas vós, amados, lembrai-vos do que foi previsto pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: nos últimos tempos, haverá pessoas que zombarão, dominadas por seus desejos ímpios. Esses são os que causam divisões, vivem conforme sua tendência natural e não têm o Espírito. Então ele está falando dos últimos dias. Se eles já falavam naquela época, ainda mais hoje, né? Haverá pessoas que estão zombando, que não estão levando a sério as coisas de Deus, né? Não estão levando a sério realmente o que está sendo pregado, está sendo anunciado, não recebe a exortação, né? Isso conta tanto para crente como para não crente, né? Diz que haverá pessoas que zombarão, dominadas pelos seus desejos ímpios, pelos seus desejos, né? Vai se deixando levar pela sua própria vontade, pelo curso do mundo, né? E isso não é bom, né? Esses são os que causam o quê? Divisões, né? Entre quem? Entre vocês, entre os próprios irmãos, né? A pouco deixam levar por seu instinto natural. Por quê? Porque não tem o Espírito Santo, né? Então, que nós possamos decidir entender que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. E ele diz: quanto a vocês, amados, edifiquem-se assim na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito. Mantenha-se no amor de Deus, enquanto aguardam a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna. Tenha compaixão daqueles que duvidam. Salvem outros, arrebatando-os do fogo, e outros ainda mostrem misericórdia, com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Então, aqui a orientação de Judas é que nós venhamos nos edificar na Santíssima Trindade, né? Na Santíssima Fé, melhor dizendo.
né? Vivendo, orando no Espírito a cada momento, né? Se conservar no amor de Deus e na esperança, esperando, né, a misericórdia do nosso Senhor para a vida eterna, né? Mostrando compaixão com aqueles que estão em dúvida, para aqueles que ainda não se chegaram a Cristo, não entregaram a sua vida a Cristo Jesus. Né? E tenha certeza que essa é a nossa missão, né? Cada dia arrebatar aqueles que estão lá fora do fogo eterno, né? Demonstrar essa misericórdia com temor, né? Tendo repugnância até na roupa manchada pela carne. Aquele que é poderoso para vos impedir de tropeçar e para vos apresentar imaculado e com grande júbilo diante da sua glória. No versículo 25, ao único Deus, nosso Salvador, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Seja glória, majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todo sempre. Amém. Então assim fechamos, né, essa mensagem de hoje. Então que você se conecte com ela, que se você não teve encontro com Cristo, que você está desviado da fé, que você volte, que você se entregue a sua vida para Jesus nesse dia, né? E tenha certeza de que é o melhor caminho, é a melhor decisão, né, a tomar, servir ao Senhor. Ele é o único digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração. Então que nesse dia o Espírito Santo de Deus fale mais e mais em teu coração. Fique com essa palavra.